Muito bem, chegou a época da compra do material escolar, inclusive a Giovana fez a matéria aí com o Procon de São José sobre esses cuidados importantes agora, nesta época do ano. E os pais já começam a se preocupar com a compra do material escolar. E sobre esse assunto eu converso hoje com o supervisor do Procon de São José dos Campos, Rubens Rodrigues. Rubens, bom dia, queria saber quais os cuidados que os pais devem ter. Bom dia, Giovana, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Acredito que o primeiro cuidado que os pais precisam ter é fazer uma pesquisa muito cuidadosa, né, com relação aos preços dos materiais que estão na lista de materiais, né? Fazer uma pesquisa com muita atenção, tentando encontrar aí produtos mais em conta, fugindo talvez dessas marcas que acabam ficando mais caras. A gente percebe nos anos anteriores uma diferença muito grande no preço do material de um item, por exemplo, de uma loja para outra. Queria que você falasse um pouquinho o que o Procon já trouxe de pesquisa com relação a isso, qual é esse diferencial de porcentagem que vocês já encontraram e como evitar esse tipo de coisa? A série histórica nossa, né, de pesquisas de materiais escolares mostra uma diferença aí na casa de 300%, 400% entre estabelecimentos aqui dentro da cidade, né? E provavelmente isso deve se manter. As pesquisas estão sendo realizadas, né, nesse momento do ano, e eu até imagino que deve se manter porque, vou dar um exemplo aqui da Black Friday, que passou agora em 2019, e a variação de preços, ela se manteve, né, em relação à série histórica. Então acredito que não tenha, por enquanto, uma mudança na postura dos fornecedores, né, das lojas de material escolar. Então isso faz com que o consumidor, o pai, na hora principalmente de tentar economizar um dinheiro para as contas do começo do ano, que são inúmeras, né, tem que fazer realmente a pesquisa, né, e buscar estritamente o que é necessário para o aluno, para o filho, para tentar economizar o que for possível. Por exemplo, uma diferença de um produto com um percentual de 400%, já não seria um abuso de preço? Por exemplo, a pessoa pode, nesse caso, denunciar, ela pode agir de alguma maneira? Não necessariamente. O preço em si, né, ele razoavelmente, ele tem aí uma diferenciação entre diversos estabelecimentos. Realmente 400% é uma porcentagem bastante elevada, mas a lei ela determina que o preço ele é muito pautado pelo mercado. É claro que o Código de Defesa do Consumidor ele proíbe uma elevação injustificada do preço. Então, se o preço custava 10 e do dia para a noite ele passa a custar 30 de determinado produto, aí sim o Procon pode agir. Mas nesse caso de diferença, ele pode muitas vezes variar de determinada região para cidade, determinada região da cidade, o preço pode variar, o público-alvo dessa empresa, né, dessa livraria ou dessa loja de material escolar, que acaba fazendo essa diferença tão grande. Por isso a importância do pai fazer a pesquisa com calma. Em que casos o consumidor, no caso da compra do material escolar, pode procurar o Procon? Qualquer problema, né, qualquer vício, defeito que surgir com a utilização desse material dentro do prazo de garantia que é previsto em lei, né, o que a gente chama de prazo legal de garantia, qualquer problema que tenha e o pai, o consumidor, tenha dificuldade em que a loja faça o reparo ou eventualmente a troca desse produto, o consumidor tem que buscar o auxílio do Procon, registrar uma reclamação para que a loja faça aí a troca e faça valer o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor. E os cuidados com a compra feita pela internet? A atenção redobrada, né? A compra feita à distância, ela está cada dia mais comum, né? Internet, por aplicativos, até por redes sociais. Então, acho que uma dica muito importante, primeiro, é pesquisar a reputação desse site, né? Fazer pesquisas no site do Procon, em outros sites que fazem esse tipo de ranking de reclamações, para ver se esse site realmente existe, a quantidade de reclamações que existem, desconfiar de preços muito baratos, porque a gente sabe que o comerciante ele também
normalmente ele não consegue fazer milagre. Então, se o preço do produto costuma ser 100 e o site está vendendo por 10, desconfie, pesquise antes de fechar a compra. E além disso, é importante lembrar que a compra feita à distância, né, ou seja, essa compra pela internet, a compra feita por aplicativos, o Código de Defesa do Consumidor garante um prazo, o direito de arrependimento, que é, após o recebimento desse produto, o consumidor tem 7 dias para se arrepender da compra e pedir o cancelamento sem qualquer tipo de multa e sem também justificativo. Nós conversamos com o Rubens Rodrigues, ele que é supervisor do Procon de São José dos Campos. Rubens, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e um bom dia. Obrigado, um bom dia.